Bem-vindo ao Foco no Comex. Hoje a gente tem um papo muito bacana com o Gustavo Barreto. Esse cara faz parte da minha equipe, eu sou um pouco suspeita, mas a gente está trazendo diversos temas ligados à negociação e à demurrage dentro do Foco, até porque a nossa série hoje diz respeito à demurrage, especialmente negociação em demurrage, que é o que a gente tem trabalhado muito no nosso dia a dia, e acho que vale muito a pena a gente trazer vários olhares, vários vieses que estão em torno do tema negociação em demurrage. Hoje eu estou com o Gustavo. O Gustavo Barreto, ele é advogado da Marchioli Minas, pós-graduando em Direito Sistêmico pela Faculdade Hellinger e Novari e membro efetivo da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Santos. Gustavo, eu sei que é desafiador, mas a gente tem muito papo legal sobre esse tema do direito sistêmico. E eu quero te dar boas-vindas e pedir que você se sinta muito à vontade, porque é um assunto que eu sei que você tem se debruçado, tem estudado muito e a gente conversa muito nas nossas reuniões, né? E a gente troca muita figurinha. E eu acho que o direito sistêmico por tudo que você tem compartilhado com a gente, dos seus estudos, é algo que vem coroar não só o que o nosso escritório está alinhado, né, em termos de valores, mas e também de olhar, né, sobre o mundo, sobre as negociações, sobre o atendimento ao cliente, né? Mas também porque eu acho que a negociação, o relacionamento humano vai muito além, né? Ele envolve muitas questões, inclusive essas questões ligadas ao direito sistêmico. Bem-vindo e fala um pouquinho para a gente sobre essa novidade que hoje chegou no mercado do direito sistêmico. Olá, Carol. Muito obrigado pela oportunidade, por estar falando de uma área que eu gosto muito. Como você disse, nós conversamos direto assim no trabalho, nas nossas diárias. E eu fico muito feliz por ter essa oportunidade de estar batendo um papo e também trazendo um pouco de conteúdo para as pessoas que ainda não conhecem e também as que conhecem sobre o direito sistêmico. Para começar, eu gostaria de falar um pouco sobre o que é o direito sistêmico. O direito sistêmico, ele surgiu de uma análise de um juiz brasileiro chamado Sam Storch, baseado em uma ótica das ordens superiores das relações humanas, segundo uma ciência chamada constelação familiar, criada pelo Bert Hellinger. A constelação familiar está super alta em diversos âmbitos, seja no direito, seja em outros âmbitos terapêuticos e tudo mais. Como ele viu que estava dando muito certo essa questão das constelações familiares, ele pensou, bom, por que será que nós não podemos aplicar essa ferramenta do direito para tentar, talvez, harmonizar um pouco mais as relações, tentar identificar os problemas realmente que o cliente tem, que às vezes é o que ele fala, não é realmente o problema que ele tem, e tudo mais. Dentre isso, é importante dizer também que o direito sistêmico ele vê as partes em conflito como membros de um mesmo sistema. Ao mesmo tempo que vem cada uma delas vinculada a outros sistemas, dos quais simultaneamente façam parte, sejam família, categoria profissional, etnia ou religião, ele busca encontrar a solução que, considerando todo esse contexto, traga um maior equilíbrio. Entendi. Então, olha só, deixa eu ver se ficou claro. Essa questão do sistêmico tem a ver, já é algo que já é aplicado em terapias. Eu mesma já fiz uma constelação com a minha psicóloga, né? E foi daí que eu conheci, que eu ouvi falar, e entendi melhor o que era isso, né? E aí, então, esse juiz, ele viu que poderia trazer essa análise sistêmica para a vida empresarial, para a vida jurídica, para a solução dos problemas. É interessante você falar isso, porque a gente costuma dizer na negociação, né, que a negociação, quando você olha a pessoa do outro lado, ela é como se fosse um iceberg. Então, o que ela expõe é um pedacinho
da realidade. O real interesse dela naquela negociação está imerso, né? Está naquele eu dela e tudo que diz respeito a ela, né? Então, talvez, me corrija se eu estiver errada, mas talvez, olhando de maneira sistêmica, eu trago essas peculiaridades que estão imersas naquele eu um pouco mais para fora, para que eu possa ver com mais clareza tudo que está envolvido no interesse daquela pessoa. Faz sentido isso? Exato, perfeito. Perfeito. Tanto é que, só para complementar o que você disse, o direito sistêmico, apesar de parecer novo, ele não é novo. Na, na verdade, o direito sistêmico, ele seria uma evolução do direito atual. Ou seja, é capaz de daqui a 10, 15 anos, o direito sistêmico não existir mais, e sim ser o direito que nós conhecemos, o tradicional. E aonde eu quero linkar com essa questão da ponta do iceberg? Porque o direito tradicional, ele tem a tendência um pouco de não olhar tanto para o real motivo que dá força ao cliente a tomar um posicionamento ou a querer entrar com algum processo em si. Total. E o sistêmico não. O sistêmico, o profissional do direito que tem esse pensamento sistêmico, ele consegue enxergar o todo. Ele consegue descobrir qual o real motivo oculto, que nem mesmo o cliente sabe qual é. Às vezes o motivo ele está em nível inconsciente. Sim. E aí é onde entra a constelação familiar, ferramenta principal do direito sistêmico, porque Sim. ela permite, por meio das ordens sistêmicas, trazer esse conteúdo inconsciente, porque ele obedece aos sistemas que estão aplicados nas relações. Então, a partir daí, que, por exemplo, a gente pode dizer, vamos lá, que a abordagem sistêmica ao todo, ela tem uma aplicação, assim, seria uma aplicação prática da ciência jurídica com viés terapêutico. Ou que seja, é o que já faziam também, Gu, desculpa te interromper, sim, mas já faziam nas varas de família, né? Então, exato, assim, já começou há muitos anos esse trabalho com viés terapêutico para curar as famílias, vamos dizer assim, né? Eu acho que seria até muita pretensão, mas assim, que pudesse entender o real motivo que envolvia uma separação, uma briga por uma, né? Por uma criança, né? Como é que diz? Quando a criança tem que ficar com um ou com o outro? Me esqueci. aí Né? da guarda. Da guarda. Então, Da há uma guarda. briga por uma guarda de uma criança. Às vezes, no fundo, aquela mãe ou aquele pai, no fundo, nem quer. Mas é uma briga tão acirrada, uma disputa com o outro, que a pessoa fica brigando por aquilo. E aí, eu já vi e que eles fazem esse trabalho nas varas de família, né? Então, já é um baita avanço, né? Só que é um pedacinho do direito. Um Exato. pedacinho só de aplicação da constelação, do direito sistêmico, nesse mundo que é o mundo jurídico, né? Perfeito. E eu não diria nem tanto assim, cura, mas sim trazer paz Pronto, ao ótimo. conflito. É porque Você a paz, se conseguir. você for pensar, cara, A se paz aquele cura. não é? Exato, Não é? exato, exato. Cara, no fundo é isso, porque quando você pacifica o coração das pessoas que estão ali, a gente não pode ignorar, e isso eu também falo no meu curso de negociação, a gente não pode ignorar que tem sentimentos, tem emoções envolvidas ali. Seja numa negociação, seja num processo judicial duro, cru, né? Então, assim, quando você traz esse olhar holístico, que a gente estava até conversando antes, né, de começar a gravar, você traz um olhar holístico, que é diferente de místico, né? Um olhar holístico que envolve também
esse mundo oculto, interno, de sentimento das pessoas que impede que elas transigam, que elas se entendam, que elas se resolvam. Quem está de fora olha e fala: poxa, mas isso aqui é muito fácil de resolver. Você para aqui, faz isso, isso e isso, mas peraí. Mas para você que está olhando com frieza de fora e para quem está dentro, né? Exatamente. Então, eu fico pensando, até a gente fez aí um script de papo para nortear nossa conversa hoje, e assim, eu queria até que você dissesse um pouco sobre essa questão de por que e para que utilizar o direito sistêmico e até poder falar um pouquinho sobre a constelação familiar, né? Poder juntar aí esses dois, porque é, ele já é utilizado na família. Eu já vi também um instituto que é da Justiça Restauradora, que também tem tudo a ver com isso, né? Exato. Que é aplicado nas varas da infância e juventude, que trata do menor infrator, que também é curativo, sabe? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais do porquê utilizar. Tá. Então, seguindo essa linha, só para fechar essa questão da abordagem em si, é legal deixar claro, né, que assim, que a proposta real, então, do direito sistêmico é utilizar essas leis como mecanismo de tratamento do sistema doente. Ponto. Essas questões que geram conflitos como um todo. Então, assim, por que e para que utilizar o direito sistêmico? Bom, na prática, mesmo tendo as leis, né, as leis positivadas como referência, as pessoas elas sempre seguiam por suas relações, sempre. Os conflitos entre grupos, conflitos entre pessoas, ou internamente por cada indivíduo, são provocados geralmente por um desentendimento, pontual ou não, depende da situação. E nessa perspectiva, tem-se que os autos de um processo dificilmente vão conseguir essa realidade complexa. Então, assim, nesses casos, uma solução simplista, uma solução imposta por uma lei ou por uma sentença judicial, até pode trazer algum alívio momentâneo. Tudo bem, uma trégua, que seja, mas às vezes não é capaz de solucionar realmente a questão. Como eu disse anteriormente, de trazer realmente a paz, né, às pessoas. E aí é onde entra o direito sistêmico. Porque ele se propõe a encontrar a verdadeira solução, Carol. Essa solução, ela não poderá nunca, isso é legal deixar bem claro aqui, ser apenas para uma parte. A solução sempre vai envolver o coletivo. Se é um conflito de A e B, a solução vai ser trazida à tona para A e B. E ela sempre precisa, nesse sentido, abranger, né? Porque na esfera judicial, às vezes também fora dela, basta uma pessoa querer, como nós sabemos, para que duas ou mais tenham que brigar. Se uma das partes não está bem, todos com que ela se relaciona poderão sofrer algumas consequências. Aí você pergunta, mas o que isso tem a ver? É simples. Se você, enquanto advogado, tem um olhar sistêmico, você consegue ter uma visão de cima. Você consegue, lógico, defendendo os interesses do seu cliente, mas você consegue prosseguir com o conflito tentando entender todas as partes, tentando entender que, às vezes, na verdade, o problema da outra parte vai ser a solução do seu cliente. Eu não sei se isso fica claro, mas é como se o nosso cliente por exemplo, quisesse um reconhecimento em um determinado processo, certo? E assim, às vezes ele abre mão de tudo, e nós, enquanto advogados, nós não conseguimos entender o porquê que ele está abrindo mão de tudo. Mas, na verdade, ele só quer ser reconhecido. Uhum. Mas
conscientemente falando, ele não sabe disso. Entendo. E assim, e muitas vezes, é claro que o advogado ele não vai exercer um papel de terapeuta, porque não é a função dele, né? Exato. Mas ele regular o olhar, que é o que a gente fala sempre na negociação, né? Você regular os seus óculos, as suas lentes, para enxergar além do que simplesmente o seu cliente vem contar. E a gente já viveu muito assim no escritório de você ouvir a história do cliente, você ir para a parte contrária para iniciar uma negociação e a história ser completamente diferente. Você fala assim, gente, tem boi na linha, o que está acontecendo nessa relação? Se um reclama de uma coisa e outro reclama de outra, completamente diferente, né? Então, é interessante você falar essa questão, passou até singelamente, você falou assim, olha, lá no começo você falou assim, o direito sistêmico talvez seja o direito real do futuro ou de hoje. Cara, isso é tão profundo, porque eu entendo que isso quer dizer que, no fundo, a gente, como advogados, podemos iniciar esse olhar holístico, de ir a fundo do problema, dos interesses envolvidos, no iceberg que está, né, a parte escondida debaixo da água. Mas isso pode partir para os juízes exercitarem esse olhar também. Quem sabe a gente, nós, enquanto advogados, como somos a ponta do atendimento, poder acolher esse problema, essa disputa, né? E poder, de repente, nem levar para o judiciário, que é isso que a gente trabalha, né? No fundo, no nosso, pelo menos no nosso escritório, a gente faz isso, né? Então, assim, vamos mitigar, vamos tentar resolver aqui, porque quando você coloca um terceiro envolvido, que é um juiz, para resolver por você e pelo outro, já não vai ser uma solução que vai atender totalmente os seus interesses e o interesse do outro, né? Você envolve um terceiro para resolver por você, você delega o poder que você tem de resolver as coisas. Então, assim, já reduzindo essa quantidade de demanda no judiciário, eu já desafogo o juiz e já falo, seu juiz, pensa mais sobre o direito sistêmico e vamos tentar aplicar isso no que você tem hoje na sua mão, porque seria muito bacana. Então, essa grande mudança de visão dentro do direito, em que o sistêmico possa ser a realidade, não simplesmente uma parte do direito, né? Eu achei isso muito, muito assim, uma sacada muito top. Mas Exato, continue, exato. Igor, continue. Então, e para explicar melhor também, né, trazer esse contexto melhor de direito sistêmico, é bacana nós conversarmos um pouco sobre a constelação em si, que é a ferramenta principal desse direito, né? Sim. E assim, como eu falei no início, a constelação, né, criada pelo Bert Hellinger, ela basicamente ela funciona em torno de três leis, né, em torno de três ordens sistêmicas. E por meio do conhecimento dessas ordens, né, ela permite conduzir uma nova visão a respeito do direito, né? E ela permite que nós, enquanto advogados, consigamos melhor aplicar a lei em si, né? Visando, como eu disse anteriormente, a paz, né, em relação aos conflitos entre as pessoas. Na maioria das vezes também evitando um processo judicial, tentando levar as partes para uma composição de acordo, uma negociação extrajudicial. É uma ferramenta muito importante. E as constelações familiares em si, né, elas consistem, assim, na prática, em um trabalho, vamos lá, como posso dizer, no qual as pessoas, elas são convidadas, né, a representar membros de família, por exemplo. Existem dois modos de você trabalhar a constelação familiar. Um deles é por representação por meio de bonecos, né, que você pega, por exemplo, você faz o movimento com o seu cliente, respeitando as ordens, respeitando os movimentos, fazendo alguns comandos, mostrando para ele, a partir do momento em que ele te fala qual é o problema que está acontecendo, né? O que motiva ele a entrar
a querer ingressar com o processo. E nesses movimentos, sejam por bonecos, representações de bonecos, ou por representações de pessoas realmente, né? Você consegue mostrar para ele qual a origem do problema, qual a origem do conflito. Às vezes é um problema com conflito com a mãe, às vezes é um problema com conflito com o pai, que geralmente, na maioria das vezes, tende a ser por meio de algum desrespeito das leis principais, que eu vou falar um pouco mais à frente. E aí, essa ferramenta, ela possibilita isso. E qual a vantagem, por exemplo, para o escritório que tem objetivo de ofertar negociação? Quando você faz o exercício de negociação familiar, você sabe onde atuar. Você sabe como elaborar a negociação. Você sabe como conduzir. Você pode falar para o seu cliente, olha, o problema é esse, você pode seguir nesse caminho ou nesse caminho, A ou B. Aqui você vai poder entrar no judicial, você pode ter êxito aqui, mas vai depender do juiz e tudo mais. Ou aqui você pode simplesmente conversar, nós fazemos a parte da negociação, você pode perder alguma coisa ali, mas você vai ganhar e você vai resolver de vez com o conflito. Então, nesse sentido, só para finalizar essa questão da constelação como ferramenta, ela é um instrumento poderosíssimo para sensibilizar as partes em um conflito e conduzindo elas de um reconhecimento mútuo, a amenização de mágoas, rancores, um efetivo respeito entre as duas. Muitas constelações têm surtido efeito porque às vezes a pessoa não suportava olhar para outra. Até Mas olha só, não, e isso é verdade mesmo, mas olha só, e isso que você está falando da imposição dos bonecos e tal, né? Você materializa sentimentos, muitas vezes. Eu digo porque eu tive essa experiência, né, da constelação para um problema meu, né? Pessoal, que poderia ser um profissional, que poderia ser uma disputa qualquer. E aí eu acho que a grande sacada talvez seja você entender que a constelação, através dos bonecos, que é uma das ferramentas, você lança a luz e lança a consciência, você tira do emocional e vai para a razão, e aí você bota de maneira física os seus sentimentos ali na sua frente. E aí, quando você olha fisicamente como os seus sentimentos estão postos, então, como é que é? Você vai colocar um bonequinho de frente, de lado, de costas. Aí você vai ver que existem. Você começa a posicionar, e aí você posiciona uma pessoa ou algo, um sentimento, alguma coisa no meio entre um e outro. Aí você fala: opa, mas olha só, vamos analisar isso aqui. Isso aqui está no meio. Olha, você está de costas para esse, você está de frente, você está de lado. Você consegue entender que quando você traz a consciência e a razão, aquilo que está profundo lá no seu iceberg, lá debaixo da água, e sobe para respirar, você começa a ter uma visão clara e, assim, facilita o entendimento do que está acontecendo. Eu, quando eu tenho um problema, eu trago a consciência, parece que eu já resolvi metade, sabe? Parece que putz, agora eu estou entendendo o que eu estou sentindo, porque a emoção é muito mais rápida, né? Que a razão. Exato, exato. E essa questão de trazer à tona, na verdade, você fechou brilhantemente, porque você traz, por meio da materialização, você traz o oculto à luz, para ser visto. E a partir do momento, quando a pessoa que é constelada, ela vê aquilo, ela nem imaginava que poderia ser aquilo. Às vezes ela estava pensando que era outra coisa, eu falei, nossa, é isso. Porque a mente, ela te engana, né? A mente Exato. engana. Então, A assim, mente você faz... A mente mente. Então, assim, você faz interpretações daquilo que você está sentindo, porque, no fundo, todo mundo é motivado pelo que sente ali no seu íntimo, né? E aí, aí você fica achando, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, vamos botar aqui. Vamos analisar friamente, trazer as realidades postas. E aí você olha e fala, meu Deus do céu, é isso.
Então, assim, você simplesmente traduz o sentimento, as emoções para uma consciência daquilo através da constelação, né? Exato, perfeito. E o bacana das constelações é que elas podem ser aplicadas em qualquer área do direito. Não Sim, existe um limite. legal. O que tem mais se visto, né, são as aplicações das constelações na esfera penal, na Sim, esfera da infância e juventude, como nós conversamos, na trabalhista, sim. previdenciárias, assim, não tem um limitador para aplicação, porque, olha, é uma ferramenta tão boa para você conseguir trazer à tona um problema oculto, por que não aplicar? E você imagina, se você está eu fiquei aqui pensando, e na administração pública, né? Quando você envolve um sistema engessado, né? Um sistema engessado como é a administração pública. Imagina o quanto de melhoria não vai surgir, de ideias de melhoria do sistema, da legislação e tudo mais, se você conseguir identificar onde está travando, né, a solução do problema, porque não que você vai resolver, porque às vezes ela é institucionalizada, né? Na questão do direito público, ela é institucionalizada, com uma legislação toda engessada muitas vezes. Então, talvez não se resolva naquele momento, mas ela dá luz para possíveis melhorias na legislação. Exato, porque, querendo ou não, o problema sempre vai gerar em torno das pessoas, né? Então, se você consegue ter uma melhora, assim, uma leveza, até no momento de gerar novas leis, assim, com um olhar diferenciado, você vai tocar na hora de fazer. Você vai conseguir palpar, como se você realmente você pudesse, por exemplo, ser afetado por aquela lei, né? Se ela for uma lei benéfica. Então, com certeza. E nós falamos anteriormente, todos os campos de relações humanas, eles têm influência fundamental da família de origem. Ô, Gu, e assim, seguindo aqui no nosso script, você fala aqui sobre as leis sistêmicas como ordens do amor, né, que regem as dinâmicas ocultas. Exato. Quais são essas leis? Conta pra gente um pouquinho. Então, segundo o Bert, né, que ele denomina as leis sistêmicas como ordens do amor, ele cita três, né, ele define em três como as leis que regem, as principais. A primeira é a hierarquia, não existe uma ordem, mas hierarquia, a do pertencimento e a do equilíbrio de troca, Hum. né? A da hierarquia, ou também ordem de chegada, ela diz respeito a quem chegou primeiro na família, Minha psicóloga fala muito isso. né? Ela fala assim, É, tem que respeitar, é, exato, querendo ou não. exato. A gente brinca assim quando nós estamos estudando sobre constelação, né? Que assim, os velhos, os mais velhos, eles merecem ser olhados sempre com muito respeito e cuidado. Exato, Porque, independente de falharem, de errarem, entende? Assim, eles têm a sua história, né? Respeita exato, apenas, e foi através respeita. dele que a família foi constituída, que a Isso família aí, vem se mantendo. Então, isso nós aí. devemos ter respeito. Até como título de exemplo prático, que é um exemplo clássico até, né? De desrespeito dessa ordem de chegada, é quando ocorre uma separação do casal, por exemplo. Uhum. Vai. E um dos casais se casa novamente. Ou seja, separou uma vez, aí o que separou casou novamente, seu segundo casamento. O que acontece? Os novos companheiros, novo esposo, esposo, eles entram para a família como segundos na ordem de chegada. Então, quando se observa que esses se comportam de uma forma a querer mandar em tudo e modificar muita coisa, Uhum. por exemplo, falar mal do ex-companheiro, Sim, isso agora traz entendi. muito desequilíbrio para o atual casal. Sim. Não respeita a posição do outro na hierarquia. Exato, exato. Porque assim, você foi uma pessoa X no primeiro relacionamento. No segundo, você é uma Y, você não vai ser a mesma. Sim, sim, total. Porque lá atrás houve uma troca, houve a lei do equilíbrio, que é dar e receber, Uhum, certo? uhum. Então, assim, esse desequilíbrio, geralmente, se existe, os próprios filhos não aceitam. É.
entendeu? Então, assim, o casal, ele tem que entender que o ex-companheiro, ele sempre fará parte, porque ele tem Querendo a ou ordem, não, isso, e querendo eles ou devem não, ser gostando ou respeitados. não, entende? Às vezes você não tem a menor consideração pela pessoa, mas você tem que ter respeito por Exato. ela, né? Porque a nível Às inconsciente, vezes a pessoa nem te respeitando, você tem que ter respeito, exato, exato, né? exato, É exato. desafiador, cara, não é fácil, não. Não é fácil. É, Parece que falando assim é fácil, mas realmente não é fácil. não é fácil. E segue aquela linha energética que nós conversamos, porque assim, quando há esse desequilíbrio, é como se a família tivesse, por exemplo, como se a família tivesse uma alma própria, entendeu? Por exemplo, se alguém é desrespeitado, como no caso esse companheiro, ou não reconhecido, todo o sistema sofre. É igual o corpo Desequilíbrio. humano. Exato. Se um órgão está doente, todo o sistema sentirá. Então, é preciso respeitar essa lei do Uhum, pertencimento. uhum. A segunda lei que nós temos é a segunda lei é do pertencimento. A primeira que eu falei Isso, é do é a hierarquia. hierarquia. A segunda lei é em relação ao pertencimento. O que ela diz em síntese? Que todos fazem parte do sistema. Uma vez que pertencer, antes de tudo, é um sentimento natural, uma necessidade de qualquer ser humano. Todo ser humano necessita pertencer a algum lugar. E às vezes eu pertenço, por exemplo, a uma família, porque depende da sua crença, você escolheu antes ou você se vê nela, ou pertencer a tribos, né? Então, assim, algumas você escolhe, outras não. E tá aí mais um desafio é você entender as que você não escolheu. Talvez agora, aqui, de repente, né? Você escolheu antes, mas conscientemente agora você diz: eu não escolhi tá nessa família, né? Nesse sistema, nessa egrégora, vamos indo longe. Mas assim, você pertence, então vamos digerir isso e trabalhar essa ideia, né? Exato. E o principal, né? Que é o que a constelação fala. Que assim, todos os membros são únicos, independente de onde eles pertençam. E todos têm o direito de pertencer. Então, isso equivale a dizer o quê? Que ninguém pode ser excluído, não importando suas características, dificuldades ou virtudes pessoais. Todos são importantes. O sistema não enxerga diferenças. Para ele, todos são importantes. E quando ocorre Bacana. uma exclusão, por exemplo, no sistema familiar, aí é onde origina um desequilíbrio. Sim. Aí essa situação, o que acontece? Ela passa a ser vivida por um descendente, sem que necessariamente ele tenha conhecimento ou afinidade com o antepassado excluído. Às vezes um filho ele acaba seguindo os passos de um antepassado que foi excluído, de um avô, por exemplo. Ele Agora, começa a repetir os nossa, total. padrões. Total, e aí você imagina o juiz que trabalha como corregedor de, por exemplo, cartórios de registro civil, né, em que você recebe pedidos de mudança de nome, de inclusão, de retirada de nome, o quanto que isso também não está envolvido, às vezes, em inserção do nome do pai, inserção do nome da mãe no documento. Eu, quando fiz estágio na magistratura, fiquei por 3 anos com o doutor Amable Lopes Soto, um querido. Ele era juiz corregedor dos cartórios de registro civil em Santos, né? E a gente cuidava com ele desses casos, né? Então você vê de tudo. Pessoas que não descobre quem é o pai, descobre quem é a mãe, vai querer colocar o nome da pessoa no seu documento. Então, às vezes os processos eles se intercalam, né, com a questão do reconhecimento da paternidade. Depois você já encaminha direto para a alteração do documento da pessoa. Então, assim, olha que peso, né? Você entender a importância para aquela pessoa de resgatar a sua origem, resgatar a sua história e, concordando ou não, poder botar paz,
né, na cabeça dela e falar assim, não, agora eu já entendi que o meu pai é o Joãozinho e tal, 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 e ele é essa pessoa, você tira do plano da emoção, da mente e traz para o real, pacifica, né? É uma responsabilidade muito grande dos juízes hoje também pensar nessa questão sistêmica, né? Exato, e justamente por isso que eu acredito que a ordem seja a ordem do amor, porque na maioria das vezes, às vezes o pai pode nem ter sido um ótimo pai, mas o filho só de reconhecer a alma é por amor, ela traz a paz, alivia a existência daquela criança. Então, é muito interessante esse Com ponto, certeza. essa paz que traz, que é gerada. Gustavo, eu acho que o nosso papo ele duraria 3 horas direto e teria muita coisa para a gente explorar. Eu, na verdade, como o nosso tempo está acabando, eu queria pular para o finalzinho, trazendo essa parte do direito sistêmico no âmbito das negociações e falar um pouco da aplicação do direito sistêmico na negociação. Na verdade, transformá-la em uma negociação sistêmica em detrimento de uma negociação tradicional. Eu acho que elas andam muito juntas, né? Mas o sistêmico ele tem uma cerejinha do bolo, né? Um olhar, eu acho que muito mais criterioso, um olhar muito mais técnico para você poder conduzir uma negociação. Então, queria falar um pouquinho já, encerrando, para a gente coroar aí nosso papo sobre direito sistêmico. Então, o que eu percebi do direito sistêmico para ser aplicado nas negociações é o que ele é extremamente interessante, porque se nós formos olhar a questão das negociações, existe sempre um desejo assim intenso de vencer, né? E às vezes o desejo intenso de vencer a qualquer custo, ele pode destruir a possibilidade de ser desenvolvida uma estratégia racional de negociação bem elaborada. E assim, para você ter uma negociação frutífera, é necessário que haja objetivos, né? Sejam eles fáceis a desafiadores, para que a negociação tenha um norte e possa continuar a se desenvolver. E esses objetivos, tem que deixar bem claro que eles devem estabelecer de uma maneira, devem ser estabelecidos corretamente. Caso contrário, qualquer errinho ele pode atrapalhar na resolução da questão, ou que dessa forma pode até prejudicar um futuro, um futuro acordo, uma futura negociação que estaria até fácil, palpável, mas por essa questão de querer, não fluiu. E é a partir daí que entra o direito sistêmico, Carol. Por quê? Porque esse pensamento sistêmico, ele nos fornece os conceitos para entender a importância do gerenciamento de conexões. Ele permite romper barreiras funcionais, ele permite fornecer visões compartimentadas, ele oferece uma forma diferenciada de visualizar cada decisão negocial que afeta a empresa como um todo. Por quê? O profissional que tem um pensamento sistêmico, como nós falamos anteriormente, ele consegue identificar o real motivo que dá força ao cliente. Ele consegue trazer à luz o oculto. E a partir do momento que você sabe o que deve ser trabalhado, você consegue elaborar as técnicas, elaborar o passo a passo necessário para você fazer uma negociação frutífera, você ter uma negociação frutífera, para você conseguir conduzir a negociação ao êxito esperado. Com Entendeu? certeza, com certeza. E eu vou te dizer mais, eu acho que agora que a gente. E a gente tem conversado muito sobre essa questão do sistêmico, né? Mas eu até sentiria falta mesmo de ter essa técnica para poder colocar num tabuleiro as partes e fazer esse exercício com o cliente, né?
Precisa de autorização? Por exemplo, se eu estou no telefone com um cliente, ele começa a me contar o caso e eu vou conduzindo aquilo de uma maneira para que eu coloque no tabuleiro que ela constele aquilo. Eu preciso pedir autorização para ele ou eu posso aplicar sem ele saber? Então, a constelação, ela exige uma permissão. Tá. Se você for exercitar a constelação em si, você precisa ter uma permissão, né? Precisa ter uma abertura do cliente, no caso. Tá bom, tá. Só que esse é o pulo do gato. Agora, se eu for pegar o direito sistêmico, eu posso utilizar o pensamento sistêmico. Entendi. Ou seja, eu não preciso constelar o cliente, mas Entendi. a forma com que ele me traz, a forma como eu faço as perguntas, Entendi. como eu pergunto o que está acontecendo, eu consigo tirar. Só que Entendi. tem um lado bom também. Você, por meio da constelação, você pode também constelar o seu próprio processo. Você pode Sim. traçar suas estratégias, fazer o exercício e tentar trazer à luz aonde você pode direcionar as suas decisões, suas tomadas de decisões, enfim. E a empatia é a grande sacada, né? Porque o que eu falo no nosso curso de negociação, existem caminhos para você escolher negociar, né? Você tem autonomia para conduzir uma negociação. Eu tenho predileção por uma, que é a da empatia, mas existem outras, né? Outras formas. E aí, eu acho que quem não escolhe a da empatia tem que fazer sua constelação. Porque, de repente, ele tá com alguma coisa mal resolvida. Então, assim, se colocar no lugar do outro, se abrir para a escutativa, né? Que é o que a gente fala bastante. Ter a escutativa sem julgamento, sem preconceitos, tentar entender o que está ali do outro lado, né? E entender o real interesse dos envolvidos, em especial do seu cliente, né? Entender realmente o que ele quer para que você atinja os objetivos daquela negociação é algo que permeia a negociação pela empatia e que eu acho que é a que mais se alinha à negociação sistêmica, né? Vamos dizer assim, porque se você for pensar em todos os tipos de negociação que você pode realizar, talvez só essa possa ser assim uníssona com o sistêmico, porque se você pensar numa relação de negociação de imposição, né? Porque eu sou mais forte, porque eu sou mais forte na relação, ou porque eu tenho poder maior sobre a pessoa, ou eu tenho poder de argumentação, ou financeiro, ou algo do gênero, o ganha-ganha se perde, né? Então, assim, já parte de uma relação, de repente, de perde-ganha, um perde para o outro ganhar, né? E talvez o sistêmico não, talvez não, com certeza o sistêmico não tem essa previsão de que haja uma perda, mas que todos tenham o sentimento de ganho, ainda que tenha concedido algo para chegar naquele ganho, que talvez o ganho possa ser, como você disse, só a paz, né? Exato. E é nessa linha que é até interessante que, olhando do ponto de vista do cliente, ele tem que deixar bem claro, né, na questão do cliente, que assim, não é pelo fato de ser sistêmico que o advogado ele não vai ingressar com uma ação se for preciso. Sim, sim. Isso é bem porque às vezes as pessoas confundem o sistêmico como paz e amor, mas na verdade não Como tem nada. pacífico, né? Exato. Né? De você ser passivo na relação. Exato. E Exato. não é isso. Só que na verdade o sistêmico é permitir que o advogado ele fique na posição de advogado, ou seja, ao lado do cliente, e que pelo pensamento sistêmico, pelas ferramentas sistêmicas, ele possa mostrar ao cliente os caminhos que ele pode seguir. E sempre deixando claro que quem escolhe o caminho vai ser sempre o cliente, porque é o cliente que sabe, a nível inconsciente ou não, que ele busca com aquela resolução do conflito. Perfeito, perfeito, Gu. Então é assim, à luz dos interesses do cliente, única e exclusivamente, seja consciente ou Exato. inconsciente. Talvez o nosso papel com o sistêmico
ajudá-lo a trazer à tona de uma maneira consciente, né? Para que até o pedido seja claro, seja específico e atenda à expectativa dele real, né? Exato. Mostrar o caminho. É o ponto. Mostrar o Legal, caminho com segurança, assim, direcionado mesmo, sem bacana. colocar os Gu, nossos interesses em jogo. com certeza. Eu adorei o nosso papo, tá? Eu acho que, nossa, eu cada vez mais me interesso mais pelo direito sistêmico e como ele pode ser aplicado no nosso dia a dia, não só na vida pessoal, mas na nossa vida profissional. Eu não vejo a hora da gente começar a aplicar isso no escritório. Eu Tá? também, nossa, eu Somos, fiquem à particularmente, vontade. meu Deus, eu tô com muita vontade de começar a colocar em prática. Nossa, eu fico imaginando às vezes como é que vai ser trabalhar com esse lado. Na Sim, com verdade, certeza. Carol, o nosso escritório, ele é sistêmico. Opa, se não é, gente, Ele é é um muito escritório sistêmico, familiar, um sistêmico fortíssimo, né? fortíssimo. A única coisa que não acontece ainda é só a aplicação das técnicas, mas o Das nosso técnicas, é. pensamento de todos os membros da equipe, sem exclusão, todos têm um pensamento sistêmico. Total. É verdade. Então, assim, a ansiedade que dá só no momento é de começar a trabalhar com as técnicas, né? É, com Mas certeza, com certeza. caminho E tá trilhado, não? Eu acho trilhado. que, assim, e que bom que você tá com a gente nesse desafio, que bom que a gente também tá aberto a esse novo mundo, né? Esse novo olhar, esse óculos novo que a gente ganhou aí com o Gustavo na equipe, que, cara, eu pego esse óculos com carinho e falo, meu, vamos olhar de maneira sistêmica para os nossos clientes, com cuidado, com atenção aos interesses reais dele, para que ele seja atendido e saia mais do que satisfeito, né? Para que ele saia com uma negociação, um resultado que pacifique o coração dele, né? Eu digo que eu não quero o cliente amarrado em mim, eu quero o cliente com seus problemas resolvidos, né? E ele satisfeito com aquilo. Gu, obrigada. Obrigada verdadeiramente. Eu estou bem satisfeita com o nosso papo. Quando tiver novidades, traga para nós, que a gente quer cada vez mais falar sobre esse tema dentro do mundo da negociação. Eu acho que eles se entremeiam e podem gerar resultados muito, muito diferenciados hoje no mundo jurídico e na sociedade como no geral. Eu acho que só tem ganho. Tá? Obrigada pela tua presença. Volte sempre para o Foco no Comex. Eu que agradeço, Carol. Muito obrigado pela oportunidade novamente. Estou muito feliz por poder falar de um assunto que eu gosto muito. E estamos aí, vamos para frente, vamos estudando bastante. E assim que eu tiver mais novidades, a gente marca outro bate-papo. Fechou. Obrigada. Até mais. Valeu. Tchau, valeu.